1.500 numa lente, R$2.000 no workshop, é real. Mas tem gente que super valoriza equipamento, não investe em nada em workshop, palestra, treinamento, viagem, network e tal. Enquanto que tem gente que investe muito em conhecimento, tanto tempo quanto dinheiro, e não tem um equipamento para fazer um take. E às vezes o que você precisa é só de prática no mercado e de equipamento para fazer a parada acontecer. Fala galera, aqui quem fala é Iago Tel e vamos trocar uma ideia sobre equipamento e conhecimento. É óbvio que você precisa de equipamento, de uma câmera, de um LED, um gravador, bateria, cartão de memória e tal, mas você também precisa de conhecimento para fazer uma boa composição, para tirar uma iluminação decente. Em contrapartida, também não adianta você ter conhecimento acadêmico, não adianta você ter estudado montagem, ter passado na matéria, se você nunca montou um material comercial, seja casamento, para empresa, enfim, para um cliente que vai ficar no seu pé e vai te cobrar um resultado final. Os dois são importantes. Você precisa de bons equipamentos e você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento cada vez mais. A gente vai trocar uma ideia sobre equipamento e conhecimento de uma forma equilibrada e fomentar esse debate. Todo mundo precisa de equipamento, você precisa de equipamento. Se você quer entrar no audiovisual, por mais que agora você comece com uma câmera intermediária, o ideal é que no futuro você invista de acordo com a qualidade que o seu trabalho pede. Mas vamos lá, isso tudo é muito óbvio até aqui. Primeiro ponto, bons equipamentos te dão uma margem criativa muito maior. É óbvio que uma câmera intermediária não vai extrair os mesmos resultados de uma câmera mais avançada, por vários motivos e por vários recursos. E é por isso que você tem que levar isso em consideração. Eu conheço gente que não quer ser limitado pelo equipamento. E sim, é horrível você ter boas ideias e não poder executar porque o seu equipamento te limita, não te dá o alcance das suas ideias. Tem muita gente que é muito criativa, mas o equipamento não deixa ele fazer tudo o que ele quer fazer. Às vezes o simples fato de você ter uma grande angular, uma objetiva, vão te dar uma margem criativa maior. Às vezes você está num evento, por exemplo, de esporte, você não pode se aproximar, ou se você se aproximar, a pessoa vai deixar de ser espontânea porque você está com a câmera na cara dela. Cara, 1000 possibilidades. Então sim, equipamentos te dão uma margem criativa maior e é necessário você investir em bons equipamentos para isso. Segundo ponto, essa é muito boa. Bons equipamentos te dão mais segurança. Cara, isso é real. Tem vários eventos que são mal iluminados. A igreja não foi pensada para o filmmaker, para o fotógrafo, nada foi pensado pra gente. Então, às vezes você tem um equipamento que não te dá o ISO que você precisa e você não consegue extrair um resultado no mínimo assistível porque a iluminação da igreja não é favorável, enfim, o local é escuro e você não consegue fazer nada. A tua lente é super escura ou é super clara, mas a tua câmera não chega num ISO considerável. Às vezes você até consegue extrair uma imagem, adquirir informações naquela cena, mas quando você vai colocar na ilha de edição, você não tem uma latitude ou um color range suficiente para extrair um resultado de cor, no mínimo criativo ou que te agrade. Computador, ilha de edição, tem muita ilha de edição que é uma droga, um lixo e você não consegue fazer nada, você não consegue extrair um resultado, não consegue editar sem que o computador fique parando no meio da edição. Cara, até HD, HD é onde você coloca os backups dos seus clientes, é onde você armazena teras e teras de arquivo e se você não tem um mínimo de segurança, um mínimo de um HD externo a mais, não tem como você investir em conhecimento. Parece uma coisa até óbvia, não, eu preciso investir em conhecimento, mas como você vai investir em conhecimento? Você não tem nenhum HD externo, cara. E se der algum problema, o que acontece? Vai ficar sem arquivo? Tem gente que tem câmera e a câmera desliga sozinho no meio da gravação. Cara, não sei, às vezes o problema é na bateria, às vezes o problema é no cartão de memória, mas no mínimo o que você precisa para trabalhar é de uma câmera que funcione, uma câmera que fique ligada, uma câmera que você não precise fazer gambiarra para ela funcionar. Então como é que você quer ir para um workshop, fazer uma viagem, super investir em curso online se a sua câmera não liga? Ou se a sua câmera liga de vez em quando? Ou se a sua câmera desliga sozinho? Às vezes você tem uma câmera boa, uma câmera que já sai a edição pronta, super color grade, já tem tudo pronto, mas o arquivo é gigantesco e o seu cartão de memória não comporta. E outra, você precisa de cartão de memória extra. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então assim, você precisa de bons equipamentos e de equipamentos para garantir a segurança do seu trabalho. Seja porque você está num evento mal iluminado, seja porque você precisa simplesmente que a sua câmera ligue ou que ela aguente a quantidade de arquivos que você está fazendo num evento, por exemplo. Terceiro ponto, e esse ponto é um pouco ambíguo, equipamentos poupam tempo. Por que esse ponto é ambíguo? Porque às vezes você é muito equipado e às vezes você tem que colocar várias coisas e para tirar uma lente leva um pouco mais de tempo do que o normal. Mas bons equipamentos, eles poupam tempo, principalmente do ponto de vista da edição. Se você quer ser um editor profissional, quer trabalhar com montagem, você precisa de uma máquina. São muitos arquivos todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E se sua máquina não acompanhar o seu ritmo, você vai ter também a sua criatividade vetada por causa disso. Eu conheço pessoas que são montadores excelentes, cara, mas o computador não acompanha
acompanha a criatividade deles. Às vezes eles têm, sei lá, 16, 20 horas de material para editar e a edição deles não sai como eles esperavam ou não sai tão boa porque simplesmente o preview do software não permite ele ver a imagem como ela realmente é. Às vezes ele fica vendo a imagem quebrando, travada, enfim, e não deixa ele fazer a escolha dos takes. E para quem é montador, sabe que edição é escolha. E se você não tem como ver as escolhas que você está fazendo, às vezes você vai inserir uma imagem tremida, ou aquela imagem que você achava que estava estática, foi bem na hora que o tripé bateu. Quem é montador vai entender o que eu estou falando. Então assim, principalmente para quem é montador, invista numa máquina boa para você não perder muito tempo renderizando e nem muito tempo passando o preview do arquivo que você está editando. Quarto ponto, bons equipamentos. Qual é o ponto? Esqueci. Deixa eu olhar no sketchbook. Isso. Quarto ponto, bons equipamentos te dão maior qualidade. Esse ponto é óbvio. É por isso que muita gente é fissurada em equipamento. Quanto mais qualidade, melhor para o seu trabalho e o seu nome vai ficar mais bem na fita. Muitas coisas é sim resultado do seu conhecimento, da sua composição, mas também tem uma grande parcela que é resultado da qualidade do trabalho. Bons equipamentos, eles te dão maior qualidade de imagem, iluminação, som e tal. Tem iluminação que deixa a pele verde, cara. Tem câmera que deixa a pele verde. O seu produto não depende só da sua criatividade, mas também dos seus equipamentos, da qualidade que você está entregando. Você precisa de equipamentos que acompanhem a qualidade do seu trabalho. Então, sim, se preocupe nisso, porque bons equipamentos, eles te dão maior qualidade de imagem, som, e é isso que separa os homens dos meninos. Quinto ponto, equipamentos abrem portas, e essa discussão é interessante, é uma coisa que eu aprendi um dia desse. Tem muita gente que tem bons equipamentos e que consegue dialogar com grandes profissionais e grandes produtoras simplesmente pelo equipamento que eles têm. É uma cultura do mercado, não tem o que fazer. Se você tem equipamento, você é mais bem visto, de certa forma. Inclusive, existem produções que você só pode fazer e se envolver se você tiver determinados equipamentos. Bons equipamentos meio que eles nivelam ali os profissionais. Eu meio que tiro uma conclusão do profissional pelo equipamento que ele tem, até porque é a forma mais rápida de julgar um profissional. Às vezes eu não tenho acesso ao portfólio de um freelancer que eu quero contratar, eu quero saber o equipamento, o talento que ele vai levar e eu já vou tirar mais ou menos as conclusões e o que ele entende de audiovisual. Então assim, equipamentos abrem portas e eles facilitam com que a gente dialogue com alguns profissionais do audiovisual. Bons equipamentos, eles são bons, mas eles não salvam um trabalho ruim. Não adianta você ter uma boa lente, uma boa câmera, se você não sabe nem fazer uma composição. Você precisa de conhecimento e se aprofundar na sua área. Se você quer ser diretor de fotografia, você tem que estudar sobre lente, câmera, enquadramento, iluminação. Se você quer trabalhar como montador, editor de vídeo profissional, tem que estudar um mínimo de linguagem cinematográfica, narrativa, montagem soviética, como surgiu a montagem. Não é só você editar casamento e achar que você é um montador. Mas então, primeiro ponto, profissionais com muito conhecimento, eles são mais flexíveis. Cara, horrível você ter um cara que é muito mimado e acostumado em manusear só câmeras avançadas e não sabe extrair uma boa imagem em uma câmera mais intermediária. Se você der uma T3i, uma 60D pro cara extrair um resultado, ele não sabe extrair um resultado bom para Instagram, como assim? E nem sempre você vai ter a câmera ou a lente que você quer. E quem vai te salvar vai ser o seu conhecimento. Conhecimento torna profissionais mais flexíveis, profissionais que sabem lidar com imprevisibilidade, extrair um bom resultado de equipamentos intermediários. Enfim, você tem que saber fazer com que você tem na mão. Segundo ponto, conhecimento é o diferencial. Se você colocar 10 caras e colocar todo mundo com a mesma configuração de câmera, o que vai diferenciar esses profissionais vai ser o conhecimento deles. Conhecimento artístico, conhecimento criativo, conhecimento do que for. O que vai separar um profissional do outro vai ser o conhecimento. Então, não é só pelo equipamento. Chega um nível do seu trabalho, chega um nível da sua carreira que o equipamento não vai ser o suficiente para persuadir o seu cliente. O que eles vão querer ver é resultado criativo. Inclusive, tem muitos profissionais, muitas produtoras que ficam confusas porque estão perdendo o mercado para a galera que está começando agora. Então, assim, você precisa atualizar seu conhecimento e não se acomodar só nos seus equipamentos. Muitas coisas estão mudando com a chegada do digital e isso influencia diretamente no seu trabalho audiovisual, na forma como você conta aquela história. Você precisa atualizar o seu conhecimento, usar ele de forma criativa e não se acomodar só em equipamentos. Terceiro ponto, conhecimento é uma parada temporal e não espacial, ou seja, é seu, você não leva na mochila, ninguém te rouba, você não empresta para ninguém. Você ensina, você transmite, mas o seu conhecimento é seu. Aquilo que você tem, aquilo que você leva é seu. Muitas vezes você é um cara cheio de equipamento na estante, mas você não pode levar ele para todo lugar. E muitas vezes numa viagem para fora você não pode levar isso tudo. Ele é atemporal e não espacial, ou seja, você pode levar ele para qualquer lugar. Isso significa que você se torna uma pessoa útil até sem equipamento e em qualquer parte do mundo. Então assim, isso é um ponto que você tem que levar em consideração. Você adquire valor de mercado em qualquer parte do mundo, simplesmente pelo conhecimento que você está levando.
Existem os dois lados da moeda, mas a pergunta que fica, Iago, eu invisto em que agora? A minha resposta para você é: depende da sua fase. Se você é um cara que está começando, veja vídeos no YouTube e compre uma câmera intermediária. Saia para catar cliente e comece a fazer trabalhos. Tem muita gente que fica preso, eu não tenho equipamento ou o meu equipamento não é tão bom. Vai lá e faz. Vai lá e faz com o que você tem e faz a parada acontecer. Aproveita essa fase do Instagram, do GTV, para você começar a explorar o mercado de forma profissional sem necessariamente ter um super equipamento. E aí tem a galera que já está no meio da trajetória, já tem equipamento, já tem conhecimento. Cara, enfim, você sabe. Invista em uma coisa de cada vez. Use os seus instintos. Às vezes sim, você tem que abrir mão de um equipamento ali, atrasar um pouquinho aquele investimento, porque existe um negócio chamado custo de oportunidade. O que você vai estar perdendo se você não investir esse dinheiro em conhecimento? Às vezes um evento só abre uma vez por ano, nunca mais você vai ter aquela oportunidade de fazer aquele curso, aquele workshop. Vale a pena adiar alguns investimentos de equipamento por causa do seu conhecimento. Cara, experiência própria. Eu já adiei muitas compras de equipamento só porque existia uma grande oportunidade de investir em um pouco mais de conhecimento. E às vezes aquele conhecimento é tão escasso que só naquele momento você vai ter acesso a ele. Então saiba medir o custo de oportunidade. Equipamento meio que você compra a qualquer hora e conhecimento nem sempre. Às vezes é escasso, você tem que investir na hora.